Na aula de hoje, a gente vai aprender tudo sobre preparo. Então, eu vou ensinar aqui para vocês tudo sobre preparo. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá nos meus stories para você dar uma opinião, uma sugestão do tema da nossa live de hoje. E apareceu mais preparos. Preparo de cabelo liso, preparo de cabelo ralo, pouco cabelo, fino, aliás, cacheado. Então, eu vou mostrar aqui tudo como você utilizar em um preparo. Independente do cabelo, eu vou falar produto, tudo para você ficar sabendo, certo? Então vai ser uma aula mais comprida também, porque eu quero explicar bem, mostrar o máximo aqui para vocês tudo sobre o preparo. Bom, primeiro, o preparo, vamos entender para que serve o preparo e o que é. O preparo é para dar textura no cabelo. Então você vê um penteado lá no Instagram com o cabelo liso e aquele penteado fica bonito. E você quer fazer igual, dá pra você fazer marcação, puxar, que ele obedece. Mas aí quando você vai fazer no cabelo liso, ele não funciona. Por quê? Porque não está preparado. O cabelo está liso lá, porém ele está preparado. Então ele tem textura, ele vai obedecer, vai fazer tudo ali ficar certinho. Então por isso é interessante o preparo. Preparo não é simplesmente cachos. É igual eu estava explicando, pode ser o cabelo liso, mas ele vai estar preparado também. A gente faz cachos quando? Quando o penteado pede cachos. Quando você quer dar mais um pouquinho de textura também, é interessante você fazer ali um leve movimento com os cachos, algumas ondas. Mas, se não for necessário, for aquele penteado mais clássico, mais liso, nem é necessário. E onde começa o preparo? Ele começa no lavatório. Então, digamos aqui, ó. Vamos lavar o cabelo da nossa cliente. Como que eu lavo? Você vai lavar. Se for aquele cabelo liso, natural, sedoso, cabelo mais difícil de pegar textura e ele é natural, não tem mechas, não tem coloração nem progressiva. Então você vai utilizar shampoo neutro, somente o shampoo. Não vai utilizar shampoo anti-resíduo. Tem gente que acredita que passar o shampoo anti-resíduo vai funcionar ali. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, pessoal que está entrando agora. Então, voltando ao assunto aqui, tem pessoas que acham que passar shampoo anti-resíduo vai funcionar porque vai dar mais textura, vai ficar aquele cabelo mais poroso. Isso mesmo, ele vai ficar mais poroso, então ele vai passar, porque ele vai ficar muito e vai ressecar aquele cabelo. Então, quando você for fazer o penteado, vai sujar muito. Então, ele vai sujar e vai ser difícil para você limpar. Então, o ideal não é passar um shampoo anti-resíduo. Quando que deve passar um shampoo anti-resíduo? É antes de fazer algum procedimento químico, antes de fazer selagem, essas coisas, não para penteado. Penteado você vai utilizar um shampoo neutro. Também não é bom utilizar o shampoo condicionante, porque vai hidratar e vai deixar mais macio ainda aquele cabelo. Então o ideal é o shampoo neutro. É bem fácil de você encontrar em qualquer mercado, essas lojas que vendem produtos, tem o nome lá, shampoo neutro, é muito fácil. E quando é o cabelo, isso é para um cabelo liso, natural, que é difícil de ter textura. Agora, para um cabelo que é loiro, com mechas, que tem progressiva, é interessante você lavar com shampoo neutro e passar um pouquinho de condicionador. Uma moeda de 25 centavos ali na palma da sua mão, você vai passar ali no comprimento e pontas e vai enxaguar bem, vai retirar todo esse produto que você passou, para deixar aquele cabelo limpo. Então, feito isso, você lavou com shampoo neutro, se for o cabelo com mechas, passou ali um pouquinho de condicionador, só para hidratar, fechar um pouco mais as cutículas. Se for o cabelo liso natural, difícil, vai lavar somente com o shampoo neutro, que vai fixar melhor os seus cachos. Então, digamos que lavamos aqui o cabelo da nossa modelo, da nossa bonequinha, e vimos do lavatório, chegamos, e agora a gente vai preparar esse cabelo. Como que você vai preparar? Você vai escovar primeiro. Como que seca? O cabelo liso, sedoso, já é liso natural. Você não vai passar produto, a não ser que seja um protetor térmico que dê textura, que não seja condicionante. Até hoje eu não vi um protetor térmico específico que vai fazer com que proteja o cabelo e vai deixar com textura. Tem aqueles exclusivos para escova, que no caso aqui tem gente que usa o texturizador, é interessante também. Então você vai utilizar o texturizador ali e vai fazer a sua escova. Eu gosto de usar,
gosto de usar o mousse. Eu uso esse da Mandy, o mais forte. Tem um vermelhinho que é mais fraco. Então, eu gosto de utilizar o mousse. O mousse ele vai dar textura para o cabelo e não vai pesar tanto. Claro que você vai ter que controlar você vai colocar a quantidade certa, porque se você exagerar vai ficar aquele cabelo mais pesado. Então vamos, cabelo fino, como que você vai utilizar o produto? Você vai usar em menos quantidade. É até mais fácil para dar volume em um cabelo fino, porque ele é mais leve, então para você levantar ele é mais fácil do que um cabelo pesado, liso, natural. Certo? Então, você vai utilizar menos em um cabelo fino para não pesar. Gente, menos é mais. Então, quanto menos, melhor. Não precisa exagerar. Tem o protetor térmico, tem o texturizador e o mousse. Vou utilizar tudo ali e vou fazer o preparo. Não é legal, não é o certo. O ideal é você usar somente um. Porque senão vai pesar esse cabelo, então vai sujar ele mais e vai ficar mais difícil ainda. Então você vai utilizar somente um. Aqui eu gosto de utilizar o mousse. Então eu vou utilizar o mousse. Como que eu utilizo o mousse? Agora, importante também a forma certa de você utilizar os produtos. Porque às vezes você está fazendo o seu preparo, mas não está fazendo ali da forma certa, então não está dando certo. A forma correta... O cabelo é liso, natural. Liso com progressiva, não importa. É liso. Você não vai precisar escovar muito esse cabelo. Você vai ganhar tempo e você vai fazer da forma correta também. Esses produtos, tanto o texturizador como o mousse, você tem que utilizar aí um cabelo úmido, um cabelo mais seco. Não um cabelo totalmente molhado. Acabou de chegar do lavatório, só enxugou ali com uma toalha e aplicou o produto. Não é assim. Essa forma você vai fazer em cabelos cacheados, que quer penteados com cabelo liso. Então você vai escovar o cabelo cacheado, sim, você vai utilizar o produto no cabelo molhado, porque não tem como a gente secar e fazer e passar o produto. Deixa eu voltar aqui e explicar para o cabelo liso, depois eu vou explicar para o cabelo cacheado, para a gente não misturar tudo, certo? Ó. Então o cabelo liso, você vem com o secador, seca 70%, seca bastante. Se o cabelo for tem mechas, e for mais difícil, ele vai embaraçar mais, você vai secar ele assim, ó. Vem soltando, passa os dedos e vem secando ele, ó, por completo, balançando o secador. Então, assim, você vai secar 70%, 80%, ele vai ficar praticamente bem seco, mas você vai passar a mão assim por dentro e ele vai estar úmido ainda. Então, esse é o ponto ideal, a hora certa de você vir aplicando o produto, certo? Então, aqui, a quantidade que você vai aplicar. Esse tamanho de cabelo médio, mais ou menos, eu aplico 2 bolas de mousse. Dependendo, eu viro ele de cabeça para baixo e solto essa quantidade. Para o couro cabeludo, aplica bastante no couro cabeludo, eu acho que nem vai ser necessário 2 bolas desse tamanho, pode ser menor. Eu vou aplicando, é a quantidade que dependendo, a gente vai formando. O cabelinho da minha boneca vai ficar mais duro, apesar que ele não precisa de preparo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, né, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, aplica bastante no couro cabeludo. Vem, digamos que ele já está úmido, ele não está totalmente seco, porque também não é legal que ele esteja todo seco. Você vem aplicando todo no couro cabeludo, passa bem por dentro. Esse topo, cuidado com ele, seca bastante. Apliquei aqui e vou aplicar uma bola menor. Vi que não é necessário aplicar outra daquele tamanho, ó. Uma bola menor, saiu bastante da primeira vez. Aqui nas pontas no comprimento, para dar textura. Vem com os dedos, aplica. Olha como ele fica. Ele fica úmido de novo. Voltei. Ele fica, ó, úmido de novo. Com a quantidade que eu coloquei de mousse e ele ficou assim. Então eu sequei 70%, apliquei o produto. No cabelo cacheado, como que eu faço? Você vai fazer, no caso a sua cliente, ela quer com aquele cabelo, aquele penteado que exige que o cabelo dela esteja liso.
Então, você vai ter que escovar antes. Então, você vai sair do lavatório, ele vai estar molhado, você vai aplicar o mousse ou texturizador no cabelo molhado, porque não tem como você secar ele 70%, aplicando e aplicar o produto e vir finalizando, tirando as marcações, porque você tem que escovar ele para deixar ele liso. Então, o cabelo cacheado, quanto mais molhado estiver para você escovar, mais fácil para você deixar aquele cabelo liso, certo? Então, assim você vai fazer o cabelo cacheado e essa forma para o cabelo liso. Lembrando que se for um cabelo mais fino, você vai utilizar menos a quantidade, pode utilizar um pouquinho menos, não precisa colocar muito. Não, aqui eu até exagerei um pouquinho, mas não precisa ser essa quantidade para um cabelo fino, para não ter perigo de pesar. E outra, sua cliente lava o cabelo em casa, ou você atende domicílio, não tem como ela lavar no seu salão, você lavar. O que você vai fazer? Você vai falar para ela vir com o cabelo já limpo, porém não faz um textinho para ela explicando a forma certa para ela lavar. Se ela não tiver shampoo neutro, lava só com shampoo. Se ela tiver criança, lava com o shampoo do filho, porque é a mesma coisa, é um shampoo neutro também, shampoo infantil. E vem a mesma forma que eu expliquei pra vocês. Você explica pra ela lavar dessa forma e não passar nada depois. Porque elas gostam de lavar o cabelo, passa um creme de pentear, um óleozinho e vem pro salão achando que vai ficar mais fácil. E isso acabou o nosso preparo. Passou um óleozinho ali depois, você vai ter que lavar de novo, porque não vai dar certo, não funciona. Posso utilizar o shampoo a seco? E em extremos casos, você até pode utilizar. Tipo esse caso, se seu cliente está com pressa, então você pode utilizar ali, mas não é o certo, não é o ideal, eu não indico. Só se for em extremo caso e se for aquele penteado mais elaborado que você precisa dele com mais textura para você fazer aquelas marcações. Então, daí você pode até utilizar, mas não em todos os casos, todas as vezes, não é o ideal. O ideal é você lavar corretamente, preparar, escovar ele todo por completo, completamente. Então aqui eu apliquei o mousse, agora eu vou mostrar pra vocês a forma correta de escovar. Vou alinhar. Uma coisa também que eu estava esquecendo, quando vocês forem comprar o produto, leem o rótulo. Porque muitas vezes você vai comprar por indicação ou você pede ajuda pra vendedora e ela pega o mousse, ela não sabe direito qual a função dele, então você tem que ler. Porque tem alguns mousses que ele é hidratante, então não vai funcionar. Nós quer textura, nós estamos fugindo de hidratar o cabelo. Quanto mais textura, mais porosidade, melhor, mais volume. Então tem alguns que é para fazer escova, para deixar o cabelo liso, mais pesado, mais sedoso. Então você tem que ler o rótulo, porque às vezes você está fazendo tudo certinho, mas o seu produto que não está sendo certo, porque ele vai cumprir ali o que está escrito no rótulo. Esse aqui, ó, dá textura e volume para os fios. Então está correto, é isso que eu quero, entendeu? Então eu quero textura, volume, então é isso que eu quero, ó. Independente, todo produto que você for comprar, você lê o rótulo para ver se vai dar textura, volume, se é para aquilo que você quer certinho. Eu vou começar a escovar aqui para vocês verem. Sequei 70% e ele está úmido. Agora sim eu vou tirar somente as marcações, porque o cabelo ele é somente ondulado. Eu tenho que tirar algumas marcações. Então, eu não preciso deixar ele totalmente liso. Eu quero deixar ele com volume. Então, eu não preciso escovar. Prender aqui orelha a orelha. Sem tanta marcação. Vou pegar aqui. Aqui eu ainda não dividi o topo, vocês estão vendo? Porque eu não quero marcar. Se eu dividir o moicano aqui antes, eu vou prender ele aqui em cima e vai ficar aquela marcação. Então eu não quero marcar ele agora. Se bem que a gente vai tirar a marcação dele toda por completo, mas não é necessário. Vou tirar aqui embaixo uma mecha mais grossa. Porque eu só quero alinhar os fios. Eu não quero deixar ele totalmente liso. Eu vou somente alinhar ele. Vou pegar um
biquinho de pato aqui. Essa quantidade. Aqui eu vou mostrar pra vocês a forma certa de escovar. Primeiro, eu vou tirar aqui, vou dividir em duas partes, porque ele tem que pegar em toda a escova. Segurar isso aqui. Essa quantidade. E aqui, eu não vou escovar achatando essa raiz dessa forma. A forma que a gente quer deixar liso, que normalmente a gente faz para aquele cabelo que a gente realmente quer deixar liso. Aqui, eu vou levantar essa raiz. Deixa eu prender aqui, para não me atrapalhar com mais facilidade. Aqui depois eu vou colocar a minha escova por baixo ou então por cima mesmo. Mas essa última mechinha aqui, é interessante você colocar ela por baixo. Coloca ela por baixo, que você vai levantar a raiz dessa forma. E vem escovando com a raiz levantada, porque a gente quer levantar a raiz, quer deixar ela com volume. E eu não escovo também muito a raiz. Então aqui eu vou escovar, ou muito as pontas, aliás. Eu vou escovar mais a raiz, tirando essa marcação. E venho, ó, faço aqui raiz bem feita, levanto bastante. Faço raiz, daí eu venho nas pontas só para alinhar. Eu não vou modelar as pontas, não quero deixar ela modelada. E se for um cabelo com progressiva, que está alta a raiz, né? Digamos que está em transição e o cabelo está metade cacheado, metade liso. Como que você vai escovar? Você vai escovar somente a raiz, você vai aplicar o produto, se for a quantidade, o lado maior, cacheado, então você vai fazer com ele molhado, porque ele já vai estar ali praticamente o cabelo cacheado. Agora, se estiver aqui no meio, cabelo cacheado e as pontas estiverem maior, você vai fazer ele ali uns 60, 70, 50% seco, certo? Então, vai aplicar o produto e vai escovar mais a raiz. Você vai alisar a raiz, vai deixar ela ali uniforme e não vai fazer as pontas também. Principalmente nesses casos, você não deve fazer as pontas porque as pontas já estão muito lisas. Então, você vai fazer somente a raiz, daí você vem alinhando. Eu vou ligar o secador aqui para vocês verem como escovar certinho. Prender aqui. Ó. Vou colocar aqui embaixo, dessa forma, e já travo a minha escova e levanto a raiz. Aqui eu venho por baixo também. Eu sempre faço esse movimento com a mecha levantada, levantando essa raiz, porque eu quero volume. Eu nunca vou achatar a raiz dessa forma. Eu sempre faço com ela pra cima. Olha. Como que fica a raiz? Ela fica mais alta. As pontas, eu não modelei elas, porque normalmente a maioria dos penteados ele pede cacho ou algumas ondas ali. Mas se caso for aquele cabelo liso e as pontas for muito onduladas, você precisa tirar as marcações. Então você vai tirar as marcações das pontas também. Eu vou fazer esse ladinho aqui, pra gente completar essa faixa. Levanto a raiz com a minha escova por baixo.
olha o tempo que a gente ganhou. Porque a gente faz com ele já praticamente seco, aqui a gente só vai tirando as ondulações, aquelas marcações que tinha aqui, ó. Então, eu ganhei mais tempo porque eu não escovei com aquele cabelo totalmente úmido. Então, assim ficou mais fácil. Vou escovar mais uma quantidade pra gente trabalhar com ela também. Os cachos, que eu vou mostrar também pra vocês uma forma de fazer os cachos pra eles durarem mais tempo, o produto antes dos cachos, certo? Ó, vou tirar mais uma mecha grossa. Outra coisa, você tem que secar esse cabelo certinho, você tem que secar ele perfeito, ele não pode estar úmido. Secou o cabelo, está seco, está pronto, seca mais um pouco. Porque ele não pode ficar úmido, se ele ficar úmido, ele não vai adiantar nada, ele vai ficar mole, vai ficar aquele cabelo murcho, então não vai resolver nada. Você vai secar bastante, principalmente esse topo. Tenha certeza que esse topo esteja seco, porque normalmente é onde a gente prende, onde a gente faz um bleach ou um moicano. Então ele tem que estar 100% seco, o restante também tem que estar muito seco. Então, mas atente mais essa parte para você ter certeza que realmente ela secou. Seque, tenha certeza que você secou totalmente o cabelo para ele não ficar úmido. Vou tirar aqui outra mechinha. Eu sempre faço o movimento para cima. Eu nunca vou achatar essa raiz, levando ela para baixo, como eu estava explicando aqui. Porque o intuito aqui é dar volume, certo? Principalmente a raiz, a gente quer volume. Alinho. Venho com a minha escova por baixo, travo na minha escova e vou secar aqui, ó. Você vai secar com o jato mais quente. Você vai colocar na potência mais alta para secar, porque vai fazer com que essa sua escova dure mais tempo. Olha o volume que a gente está dando aqui na raiz. Minha boneca ela já tinha textura no cabelo, mas aqui a gente conseguiu levantar ainda mais a raiz. Ficou mais volumosa. Você vai utilizar o secador na potência máxima, que vai fazer com que a sua escova dure mais. E para que serve o jato frio? Deve utilizar o jato frio? O jato frio, ele serve para quando a sua cliente chega e ela quer somente o cabelo com uma escova. Só isso, ela só quer uma escova. Então, ela vai fazer uma escova ali e logo mais ela vai sair à noite ali no sereno. Então, vai sofrer aquele choque térmico. Então, ela está ali em um ambiente quente, com o secador, com o jato quente ali em volta dela. Então, é interessante. Fez a escova, ela vai utilizar somente a escova. Você não vai fazer penteado para esse tipo de jato frio. Você não utiliza. Então, fez a escova. Daí, você vem com o jato frio e vem esfriando o cabelo dela por completo. Ó. Você esfria, porque vai fazer com que dure ainda mais a sua escova. Porque se ela estiver com o cabelo quente e sair lá fora, no sereno ou até mesmo na chuva, ele vai levantar os frizz. Então, é interessante você secar antes, bem com uma escova mesmo, e vem secando ele, esfriando, aliás, com o jato frio e vem penteando ali, passando a escova, porque vai dar mais fixação para sua escova também. Então, para isso que serve o jato frio, para você fazer somente em uma escova. Para penteados, não é necessário, porque depois a gente vem e faz o penteado ou faz os rolinhos, então não tem essa necessidade, certo?
Vou tirar aqui mais uma mechinha, vou levantar a raiz dessa. E a gente começa a trabalhar nossos cachos aqui, que eu vou mostrar pra vocês também. Produto certinho. Vou levantar a raiz. Olha o volume que a gente deu nessa parte de trás, somente com o mousse e com a escova. Estão vendo? Isso aqui já dava pra mim fazer um penteado em cima, porque se fosse um penteado clássico, que não precisasse de ondas, eu já poderia fazer toda essa parte aqui. Depois eu vou mostrar logo pra vocês a parte da frente também, como fazer pra gente sair dessa parte da escova, certo? Pra gente começar a parte dos cachos e eu explicar pra vocês produtos certinho dos cachos, tudinho, forma correta de fazer com que ele dure mais tempo, porque às vezes você faz os cachos e não dura muito tempo. Ali no final da festa, seu cliente já está com o cabelo com os cachos todos desfeitos. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui também truque, uma dica que vai fazer com que ele dure mais tempo. Aqui eu já vou fazer ele dividido da forma correta. Eu vou fazer um moicano ou um bridge. O bridge normalmente aqui mais atrás não tem necessidade de fazer ele aqui. Mas é interessante fazer que depois a gente divide e fica tudo certo também. Mas aqui eu vou fazer um moicano. Eu vou vir fazer a divisão normal, orelha, ó, ponto alto da sobrancelha, como se eu fosse fazer um moicano. Eu já tiro a divisão certinha. Vai fazer um moicano mais largo? Já tira aqui, já deixa ele mais larguinho também. Vai fazer mais estreito? Ou seja, você já vai deixar a divisão certa do seu moicano aqui. Vou dividir ele aqui. Gente, eu não vou fazer o cabelo todo, porque senão vai ficar muito grande. É muita coisa, não dá pra mim passar tudo somente nessa live. Então, eu vou dividir aqui pra gente poder aproveitar melhor o tempo. Fiz a divisão e eu passar bastante conteúdo aqui pra vocês e não ter tanta enrolação. Vou prender essa parte aqui. Aqui eu escovei a parte de trás. Como que eu prendo? Eu não quero marcação. Eu venho, vou colocar esse biquinho de jacaré e vou colocar aqui, ó. Somente assim. Eu não quero deixar ele preso. Se eu prender aqui, vai fazer mais marcação e depois pra mim tirar somente com o secador de novo. Então ficou aqui as laterais. Eu vou fazer as laterais pra vocês verem. Uma dica. O cabelo é muito liso, muito sedoso. Você não vai fazer cachos. Então, o que você vai fazer aqui, principalmente nessa lateral? Aqui a parte de trás não é tão necessário você fazer tão volumoso. É bom que esteja volumoso, como eu fiz aqui, mas aqui é mais necessário ainda essa parte da frente, que ela fique com mais volume. Então, aqui, ó, você não vai fazer cachos, então você vai aplicar fluido de Babyliss. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Por que o fluido de Babyliss? O fluido de Babyliss, ele dá mais textura. Então, vai ficar mais fácil. Mesmo que você não vá fazer cachos, você vai aplicar nessa parte da frente, somente nela, não é necessário a parte de trás. Você vem aplicando o fluido de Babyliss, mechinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu não vou fazer cachos nessa parte da frente. Mas lembrando que aqui é mais para o cabelo mais liso, mais sedoso, aquele cabelo mais natural, mais difícil de pegar textura, dar mais textura para esse cabelo. Então, eu aplico o fluido de Babyliss somente na raiz aqui, ó, onde eu quero o volume, que é na raiz. E eu vou escovar esse cabelo. Alinhei, eu passei o mousse e eu passei o fluido também. Nesse caso, eu apliquei os dois.
porque de toda forma eu iria aplicar o fluido de Babyliss para fazer os cachos, se eu fosse fazer os cachos. Mas como eu não vou, eu vou utilizar ele aqui para dar mais textura. Eu quero utilizar ele porque ele vai ajudar na textura. Vou tirar aqui na diagonal, ó, na horizontal, aliás. Vou fazer uma divisão aqui ao meio, não precisa ser tão fina. Vou mostrar aqui pra vocês. Normalmente nas clientes tem aqueles redemoinhos aqui, tem aquelas entradas. Eu vou mostrar pra vocês como tirar essas marcações da frente. Agorinha, quando a gente finalizar aqui. Que é um pouco difícil, é um pouco chata aquela marcação pra gente fazer penteado. Eu particularmente não gosto, não fica aquele penteado bonito também. Aqui como que eu vou escovar? Eu vou escovar pra trás e levantando essa raiz. Nunca assim, sempre, ó. Além de eu vir pra trás, eu vou levantar ainda. Eu não vou fazer simplesmente pra cima. Eu vou vir trazendo pra trás. Então, vou mostrar aqui pra vocês, secando. Travo minha escova e já venho levantando ela, balançando o secador sempre, para não queimar o cabelo ali, a couro cabeludo. Você sempre vem balançando ele para não fixar somente em um lugar. Vou mostrar. Deixar esse aqui prendendo, vou pegar o... Olha o volume que a gente deu aqui também. Olha como ficou levantada essa raiz. Estão vendo? Como o fluido de Babyliss, ele ajudou bastante aqui. Então, essa raiz, ela ficou levantada. Aqui atrás eu não passei, mas é mais importante você passar aqui na frente para dar esse volume. Estão vendo? Principalmente a raiz. Então, a gente fez essa parte, eu vou fazer a outra aqui, pra gente poder tirar as marcações, os redemoinhos que, digamos que a minha boneca tem, né? Minha cliente tem. Eu vou alinhar aqui primeiro. E vou trazer essa mecha pra trás. Dessa forma. E vou levantar a raiz. Pegar aqui o secador. Olha o volumão que a gente dá. É isso que a gente busca no preparo. Posso vir penteando aqui, que não vai sumir o volume, porque eu escovei da forma certa e ele continuou com volume. Estão vendo essa lateral? Como ela ficou com volume? Diferente da outra. Então, como o produto e a forma correta de escovar faz toda a diferença. Então, é uma combinação ali que faz toda a diferença no penteado. Aqui
Fiz essa parte, eu vou mostrar pra vocês tirando a marcação. O que eu uso pra me tirar a marcação? Eu uso essa escovinha menor, de cerdas mistas. Olha, uma escovinha menor, não vou utilizar a grande, pra me tirar essas marcações. Digamos que aqui tem o redemoinho que eu tenho que tirar da minha cliente. Eu vou fazer assim, alinho pra trás, vou travar, dica pra vocês, ó. Travar a minha escova. Como que eu travo ela? Eu levo pra frente e travo ela de volta. Olha como ela fica travada. Ela fica puxando mesmo. Vai ficar puxando, pegando na sua escova? Vai, porque o produto, ele é pra isso. Ele é pra firmar mais esse cabelo. Então, levo pra frente e volto pra trás, escovando. Vou mostrar aqui pra vocês, na prática. No redemoinho, levei pra frente, pego a minha escovinha, levo pra frente, travo minha escova, eu estou com ela travada aqui e vou escovar. Olha. Vou repetir esse movimento até tirar o redemoinho, até tirar a marcação da frente. Olha como ficou. Ficou limpa a parte da frente, já estava limpa. Mas com esse movimento você vai tirar aquela marcação, aquele redemoinho que fica aqui na frente. Então, finalizamos essa parte, na parte da escova. Vou reservar ela aqui de novo. Só prendo com um biquinho de pato. Tem gente que gosta de enrolar, eu não acho interessante porque vai marcar. Mesma forma que eu falei, que atrás vai deixar aquele cabelo mais marcado e não é interessante. Eu vou reservar essa parte aqui, não vou fazer ela. Eu já mostrei pra vocês do outro lado ali. Então não é necessário a gente fazer essa parte, senão fica muito grande e não dá pra mostrar tudo. Travei, essa parte é a mesma coisa que você vai fazer desse lado. Então agora eu vou mostrar pra vocês o topo, o moicano que a gente vai fazer aqui. Olha como ficou marcado. Que eu prendi aqui, ele ficou marcado. Eu vou tirar essas marcações e normalmente aqui a sua cliente ou ela tem uma divisão ao meio ou ela tem uma divisão de lado e vai ficar aquela marca aqui do lado. Você vai tirar ela e vai fazer completa. Você não vai fazer ao meio e nem de lado. Você vai dividir aqui e fazer completa. Eu vou tirar uma mecha grossa aqui atrás. Vou dividir em duas mechas essa aqui. Mas se for muito cabelo, você pode dividir até mais. Aqui, como o cabelo da minha boneca já é mais liso, não tem necessidade, já está mais seco. E aqui também, uma coisa que eu esqueci de falar, se o cabelo for aquele estilo cabelo japa, aquele cabelo muito liso, que não é necessário você fazer a escova, só tirar as marcações ali, você vai escovar ele por completo usando uma escova raquete. Essa escova, não exatamente essa, mas tem várias escovas estilo raquete, que você vai escovar utilizando somente ela ali. Aí no final você vem com aquela escovinha tirando as marcações aqui, porque o cabelo já é liso. Então você vai escovar dessa forma para deixar ele bem seco e sem marcações. Vou alinhar. Aqui eu vou escovar para trás, levantando essa raiz. Vou ficar de ladinho da minha cliente aqui e vou escovar, inclinando ela para cima ou para frente. É interessante você fazer com ela para frente, porque quando você jogar para trás, ele já vai dar volume. Ele já vai deixar aquele volume que a gente quer pro moicano. Então, vou fazer aqui a mecha completa. Travo a minha escova e faço a mecha completa. Aqui eu vou ficar
praticamente na frente da minha cliente. Fico na frente, puxo a mecha para frente e faço essa escova, trazendo a raiz dela para frente. Olha, vou alinhar ela aqui. Fiz com ela inclinada para frente, joguei para trás, ela já ficou com volume também. Então, quando eu for fazer o meu moicano aqui, vai ficar mais fácil. Olha, porque eu já dei volume para essa raiz, inclinando ela para frente e já tiro aquela marcação que fica, que é o meio ou de lado. Vou reservar aqui e vou fazer essa parte da frente aqui também, inclinando ela sempre para frente. Dividi certinho. Vou alinhar ela aqui para frente. Pede licença para sua cliente para você colocar essa mecha aqui na frente, no rosto dela. E você vai fazendo esse movimento para frente para tirar essa marcação que você quer aqui. Então, trava sua escova, faz por baixo primeiro, depois você vem por cima. O intuito aqui é você fazer essa mecha para frente e ela em uma única mecha. Você não vai deixar cabelos soltando para fora da escova. Vai colocar a quantidade de cabelo ali que cabe na sua escova. Fiz essa mecha para frente, jogo ela para trás. Olha o movimento, o volume que eu dei aqui para essa franja, para esse moicano, esse topete. Estão vendo? Tirei aquela marcação que tinha aqui no meio. O cabelo da minha boneca estava dividido ao lado, aliás. Eu tirei a marcação e olha como já deu o volume aqui. Quando eu for desfiar vai ficar bem mais fácil. E aqui eu vou reservar ele. Prender pra gente fazer os nossos cachos. Aqui, se for o cabelo, um penteado clássico, você vai fazer somente essa escova e vai fazer os rolinhos mais largos, se for necessário, se a sua cliente for para casa, porque normalmente a gente faz o preparo de manhã, manda a cliente para casa com os rolinhos e ela volta de tarde e a gente faz o penteado. Mas se você for usar na hora ali, nem é necessário fazer o rolinho. Vou prender aqui, só com um biquinho de pato. Não vou enrolar ele. Fiz essa torção aqui na ponta. Não prende o topo. Você não deve marcar o topo, porque a gente já tirou aqui a marcação do topo. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui os cachos. Como você faz para dar volume com ele. Vou colocar aqui na tomada. Escovei o cabelo. E uma dica aqui pra você, que o cabelo da sua cliente é muito liso, é aquela questão. O cabelo não segura cachos. O que você vai fazer? Você vai fazer com um babyliss menor. Porque o babyliss menor,
ele vai fazer com que dure mais tempo os seus cachos. Como assim? Ele vai ficar aquele cachinho mais fechado. Então, para ele terminar de abrir, é mais difícil. Agora, se você for fazer com uma babyliss mais larga, uma babyliss mais grossa, ele vai abrir mais. Ele vai abrir com mais facilidade, porque a gente já fez aquele cacho mais aberto. Então, por isso aqui é interessante você fazer, se caso a sua cliente for mais difícil de segurar os cachos, certo? Muito boa essa dica. Que bom que você gostou. Então, você vai fazer com um babyliss menor, porque vai segurar os cachos, vai demorar mais para ele abrir e ele vai firmar mais tempo. Mas claro que, se a sua cliente já tem aquele cabelo que tem textura, ele é fácil de segurar os cachos e ela não quer aquele cachinho tão fechado, ela quer ali somente ondas, somente movimento. Você vai fazer com a babyliss mais larga, certo? Nesses casos. É tanto que eu indico para quem está iniciando agora, está comprando seus produtos agora, seus equipamentos, comprar uma babyliss mais fina, porque ela vai te ajudar tanto nessa parte, fazer cachos, que dá para você também fazer somente ondas com ela também, certo? Então, eu indico você comprar uma babyliss menor, mais fina, se você está começando agora e não tem dinheiro para comprar todos os equipamentos. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer com a babyliss mais fina e vai firmar melhor, vai fechar esses cachos durando mais tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês que tem a forma de ondas e forma de cacho. Onde você comprou essa boneca e quando foi? Eu comprei alguns meses atrás. Eu comprei no site Lojas Cabelo Show. Lá você vai encontrar várias formas. Eu comprei essa aqui mais ruivinha, tem loira. Quando eu fui comprar ela não tinha loira, tinha mais essa tonalidade aqui. Então, Lojas Cabelo Show, chega bem rápido, eu achei interessante. E o cabelo é 100% natural, dá pra você trabalhar, treinar bastante com ela. Então aqui eu vou tirar uma mechinha, vou dividir, fazer uma parte mais fina. Dá pra fazer o preparo com a prancha também, no caso os cachos? Dá. Teve uma live que eu fiz aqui só com preparo com a prancha. Foi bem interessante. Então eu mostrei forma de fazer os cachos com a prancha. Tudo certinho. Reservar. Essa parte de cima. E vou deixar aqui uma mecha mais fina, uns 2 dedinhos, um dedinho de largura, para mim trabalhar nessa mecha. Aqui, se for o caso, a sua cliente quer os cachos mais fechadinhos, mais modelados, você vai fazer no final, porque dá tanto para você. Por exemplo, você vai fazer um semi-preso, um rabo de cavalo, e ela quer aquele cachinho mais modelado. Você vai fazer no final, porque a gente vai fazer aqui antes, ele vai ficar mais solto. Vai ficar aquele estilo mais ondas mesmo, porque a gente vai trabalhar, vai dividir, então vai ficar com aquele estilo mais onda. Então não é interessante se ela não quer somente ondas, ela quer cachos. É tanto que você nem perde tempo fazendo aqui. Quer usar o fluido de babyliss? Faz dessa forma. Usa o fluido de babyliss e escova com ele também, porque ele vai dar textura. Mas se for o caso somente de ondas, você pode fazer o preparo antes aqui, que você já faz tudo junto. E aqui eu vou fazer... Vou ligar aqui primeiro. Eu vou fazer esses cachos pra dentro. Como assim pra dentro? Eu vou aplicar o fluido de babyliss, que eu já estava esquecendo. É interessante você aplicar o fluido de babyliss ou um protetor térmico na sua boneca, se você for fazer. É importante ter a prancha de frizz. A prancha de frizz, ela é mais para aqueles penteados artísticos, aqueles penteados russos. Então é interessante você utilizar a prancha de frizz. Mas no caso aqui, como eu ensino mais penteados comerciais, penteados mais para atendimento, eu não acho tão interessante assim. Até porque as clientes não gostam tanto daquelas marcações do cabelo frisado. Então, mas se for para um penteado para um portfólio, for aquele penteado mais russo, é interessante sim a prancha. Mas aqui eu não utilizo porque eu quero mais, para atendimento, é mais comercial.
os meus penteados. Então, apliquei o fluido de Babyliss, como eu estava explicando na sua boneca. É interessante porque a boneca já tem um cabelo bastante ressecado. Então, se você for fazer aplicar algum produto quente aqui, fazer alguma coisa com equipamento quente, é interessante você passar um protetor térmico que vai ajudar a não quebrar tanto esse cabelo. Vou vir aqui com a minha Babyliss 19mm. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar uma mechinha e vou fazer ela pra dentro, porque eu quero durar mais esses cachos e eu quero fazer ele da forma correta também. Vou fazer ele pra dentro. Vou colocar a minha pinça dessa forma pra fora, com o cano dele pra dentro. E eu vou enrolar. Eu posso tanto fazer assim, vir enrolando, como eu posso enrolar o cabelo no Babyliss. Ele vai ficar aquele cachinho mais durinho. Mas por que ele fica mais durinho? Tá correto? Olha como fica. Fica aquele cachinho bem fitinho, bem abertinho. Isso aqui é para modelo de cachos. Se você quer fazer ondas, a forma correta aqui, mais legal, mais interessante, é você fazer, deixa eu vir para esse lado. Ondas aqui você vai fazer com a mecha fechada. Então, vou tirar aqui uma mechinha desse lado. Isso aqui eu fiz cachos. Eu vou mostrar pra vocês ondas. Eu vou vir com o meu Babyliss pra dentro, utilizando a mecha pra dentro. O que você faz pra durabilidade dos cachos? Tenho dificuldade com o cliente mesmo usando o fluido. É o que eu estou explicando. Você fazer com uma Babyliss mais fina é mais interessante, porque ele vai fazer com que o cacho fechado demore mais para abrir. Agora, se você fizer com a Babyliss larga, mais grossa, ele vai ficar aquele cacho mais largo e ele, para terminar de abrir, é bem mais fácil. Então, por isso, é interessante usar uma Babyliss mais fina e fazer o cachinho mais fininho também, mais fechado, porque ele vai durar mais tempo. E vamos fazer aqui, já vamos prender também, para vocês verem a forma correta do rolinho, e vai durar também dessa forma. Outra coisa aqui também é você colocar na temperatura máxima. Não coloque na mínima, coloque na máxima, porque ele vai durar também tudo isso que eu estou falando. Ó. Você junta tudo e faz que dá certo. Você vai fazer na temperatura máxima com o fluido de Babyliss, o cachinho mais fino, que ele vai durar mais tempo. Pega uma mechinha mais fina ali, tenha mais paciência para esse tipo de cliente, porque é mais complicado mesmo se aquele cabelo for muito liso, difícil de pegar cachos, é mais complicado eles firmar. Então é interessante você fazer com a Babyliss mais fina e um cachinho mais fino também. Ó, vou segurar, vou mostrar pra vocês aqui a onda, como que faz. Eu vou segurar, travar na raiz. Você é muito talentosa, parabéns. Obrigada, Rayane. Fico feliz, ó. Vou segurar aqui e vou vir com o meu Babyliss pra dentro. E aqui eu vou enrolar no Babyliss com a mecha fechada. Eu fico segurando próximo o Babyliss com a minha mechinha e solto. Trago a minha pontinha aqui pro meio pra firmar e olha como fica. Vou trazer mais pertinho pra vocês verem melhor. Aqui eu faço um testinho da mecha também, que é importante para os seus cachos durarem mais tempo, que é, quando é o tempo certo de você tirar aqui da Babyliss os cachos. Você coloca o dedo na última mechinha que foi por cima do Babyliss, no caso foi essa. Colocou o dedo, tá aguentando ficar com o dedo, a mecha ainda está fria, ainda não está boa de tirar. Você coloca o dedo, ficou quente, você não dá conta de tirar o dedo, ó, não dá conta de ficar com o seu dedo, então você solta, que já está no ponto. Olha como fica pequenininho, bem fechadinho. Então, quando você for abrir aqui, ele vai durar mais tempo também, porque ele está bem fechado, bem pequenininho. Claro que ele não vai ficar esse tamanho, porque a gente vai abrir ele depois, vai ficar certinho.
Vou fazer aqui pra dentro. Esse eu vou fazer aqui em forma de fita, de cachos mesmo. Você viu a diferença aqui de ondas para cachos? Esse aqui eu vou fazer dentro do Babyliss. É interessante você passar por dentro do Babyliss, dessa pinça. Porque tem gente que faz por fora. Sim, pode fazer também. Mas assim eu acho mais interessante, eu faço assim, porque vai diminuir o frizz daquele cacho. Eu vou fazer com que os cachos fique mais limpo, porque eu vou passar dentro da pinça e ele vai prender. Então vai ficar mais fácil. Coloca o dedinho, não estou aguentando, solto. Olha como fica o cachinho fita e o cachinho ondas. Onde você comprou sua boneca? Eu comprei no site Lojas Cabelo Show. Só você pesquisar www.lojascabeloshows.com.br que vocês vão achar lá. Ficou aqui o cachinhos e ondas. Eu vou fazer esse aqui para ficar menorzinho também, porque ele ficou maior. Não. Fazer ele aqui para dentro. Então, eu vou fazer sempre ele para dentro. Chegou no meio, eu vou dividir para ele ficar aqui no meio, bem certinho. No meio vai ser a divisão ali, onde eu vou dividir os cachos. Aqui eu fiz 3 cachinhos, mas pode fazer 4. Soltar aqui. E vou fazer mais esse aqui pra gente prender ele, pra você ver também a forma correta de fazer os rolinhos. Porque não adianta você fazer todo esse movimento desde o início da preparação com a escova, levantando a raiz e no final você prender da forma errada, que não dá certo também. Fiz aqui essa mechinha, venho com o pentinho aba. Aplico o fluido de Babyliss nessa mecha que eu vou trabalhar agora, porque assim vai penetrar melhor, vai fixar melhor também. Eu tenho certeza que pegou nessa mecha completa o fluido. Vou tirar aqui. Venho com o meu Babyliss, ó. Passo ele pra dentro. Aqui eu posso fazer ele passando por dentro do Babyliss dessa forma. Eu posso fazer com ele ou eu posso fazer ele dentro da fita. Dentro da pinça. Cheguei aqui no meio. Dentro da pinça, ó. Com a mechinha aberta. Aqui eu não estou pegando tanto na raiz, eu pego mais, ó. Eu deixo aqui uns 4, 3 dedinhos da raiz pra mim fazer. Está encerrando, dando a hora da live aqui, eu vou encerrar e eu já volto pra me mostrar pra vocês como fazer os rolinhos aqui também da forma correta, certo? Agora eu volto. Fiz aqui desse lado pra dentro. E vou continuar aqui fazendo desse lado. Aqui chegou no meio, ó, eu cheguei no meio, eu vou fazer pro outro lado, onde vai ter a divisão dos meus cachos. Deixa eu alinhar aqui. Não façam com o cabelo embaraçado. Tá com o cabelo embaraçado? Alinha, vem com o pentinho, deixando ele desembaraçado. Aqui eu fiz pra cá, aqui eu já vou fazer pra lá. Aqui eu estou fazendo em formato de cachos mesmo. Eu mostrei pra vocês o formato de ondas, mas aqui eu estou fazendo em cachos. Venho com o dedinho em cima, faço o testinho da mecha pra ver se já está no ponto de tirar. Ó, segurou com o meu dedo, vou fazer essa pontinha aqui mais firme, mais modelada. Solto.
venho, deixo ali um espaço de 3 dedos da raiz e começo a modelar, porque senão eu vou achatar essa raiz e todo o preparo que a gente fez lá no início, todo o preparo com a escova, escovando para cima, vai acabar. Então, por isso, você faz deixando o espaço da raiz aqui, você não faz achatando a raiz. A não ser que seja cabelo cacheado, mesmo que você está preparando ali, formando os cachos, deixando ele mais cacheado. Daí você pode fazer ele na raiz, que não tem perigo. Fazer essa última mechinha para me mostrar para vocês. Pra gente finalizar, que já está bastante grande nossa live. Ó, não vai dar para passar tudo que eu queria, porque é muita coisa, é bem complexo. Então não dá para mim passar tudo nessa live. Esquentei, mas eu acredito que vai dar uma esclarecida para vocês que tem dificuldade aí no preparo, que vai ajudar bastante. Ensina como fazer trança em si mesmo. Tá, um dia eu ensino. Um dia eu faço aqui ensinando um vídeo, uma live. Ó, aqui, agora eu vou soltar os cachos. Posso soltar ele antes, deixando ele mais limpo. Se ele estiver muito sujo, venho com os dedos, ó. Qual a temperatura ideal para escovar um cabelo para penteados? No mínimo, 1.800 watts. No mínimo. Acima disso é ideal, porque quanto mais, melhor, vai fixar melhor a sua escova. Se for menos do que isso, vai ficar aquela escova mais fraca, digamos assim. Vai inchar rápido. Então, você pode até pensar que não faz a escova correta, mas às vezes é o equipamento. Olha, a wattagem é a quantidade de watts se está da forma correta. O mínimo é 1.800. O mínimo. Acima disso, você pode utilizar ali. Aqui eu vou utilizar spray de brilho, porque vai me ajudar a alinhar, soltar melhor esses cachos. Não vou utilizar pomadinha ainda, porque no final, quando eu for soltar esses cachos, a pomadinha eu vou utilizar ela para mim limpar, depois soltar esses cachos. Então, se eu utilizar agora antes, quando eu for utilizar ela depois, ela vai ficar mais oleosa. Eu posso apenas sujar as minhas mãos dessa forma. Eu passei um pouquinho só para sujar, se caso estiver muito alto, muito frizz, solto naquele cabelo, você pode utilizar para não ficar grudando também. Passei somente para não grudar, mas eu não vou passar muita quantidade, ó. Venho de baixo para cima, só um pouquinho. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o rolinho. Como que... Pegar uns grampinhos aqui. Se você for fazer cachos mais fininhos, aqui a gente modelou para fazer aquele penteado com cachos mais fechados. Então aqui eu vou fazer meu rolinho com cachos mais fechados. Eu vou mostrar para vocês. Vou tirar uma mechinha fina. Venho, limpo ela, alinho desde o início, venho com os meus dedos mesmo, limpando. E aqui eu vou fazer para dentro. Essa parte, a gente fez esse cacho para dentro, então eu vou continuar fazendo meu rolinho para dentro. Pego na pontinha, venho e enrolo. Faço o rolinho pequenininho e eu vou travar na raiz dessa forma. Por que na raiz? Porque se eu fizer para baixo, travar aqui para mim explicar melhor para vocês. Travei na raiz com ele para dentro, dessa forma. Estão vendo? Essa parte, essa lateral toda eu vou fazer dessa forma para dentro. Por que eu travo na raiz? Porque se eu deixar aquele rolinho pendurado aqui nas pontas, vai pesar a minha raiz. Então, aquele movimento que eu fiz, por isso que eu estava falando, pra gente ter cuidado aqui na hora do rolinho, porque às vezes você acaba com todo o preparo que você fez no início. Então, você fez aqui o rolinho, agora, deixa eu prender ele mais firme. Agora, a gente vai prender bastante na raiz, para não ter perigo de pesar esse rolinho que a gente fez e não murchar a raiz. Vou alinhar aqui. Esse aqui eu vou fazer ele para baixo, dessa forma.
levantando a raiz para cima. Vou pegar aqui quantidade de cabelo em cima. Vou dividir em duas partes, essa de baixo eu faço separada. Alinho, primeiro a parte de cima. E aqui eu vou fazendo os cachinhos e já vou fazendo também os rolinhos, se você quiser que ele dure mais tempo. É interessante fazer assim. Mas se você quiser também fazer em todo o cabelo, os cachos, depois vir fazendo o rolinho. Mas dessa forma vai fazer com que ele dure mais tempo. Uni, formei um único cachinho, uma única mecha. Alinhei, venho com essa pontinha, trago ela aqui para o meio e vou enrolando ela para cima, para dentro. Dessa forma, eu fiz com a raiz levantada. Eu deixei essa raiz em pé, daí eu vou prender aqui na raiz. Entro com o grampinho, prendi na raiz. Olha como ficou, ele ficou pra cima. Tá vendo? Esse aqui ficou pra dentro, esse aqui ficou pra cima. Vou fazer aqui essa parte de baixo também. Alinho, faço uma única mechinha, porque aqui eu não quero acabar com o volume que eu dei na raiz. Se eu fizer ele pra dentro dessa forma, mesmo que eu prenda na raiz, ele vai apertar e vai pesar essa raiz ainda mais. Então, faz pra baixo. Alinhei, traz a pontinha aqui pro meio e enrola e trava aqui na raiz. Vou pegar outro grampinho aqui. Eu travo na raiz para não ter perigo de soltar essa raiz. É um penteado mais clássico, que você vai fazer somente escova, não vai fazer cachos. Não vai fazer cachos, você vai fazer o rolinho maior. Não vai fazer esse rolinho pequenininho dessa forma que eu estou fazendo. Vamos alinhar. Aqui, se caso a sua cliente já foi na parte da tarde e não teve como fazer esses rolinhos, não é necessário. Você faz assim os cachinhos. A hora que terminou de fazer, você espera ele esfriar na sua mão dessa forma, dá umas batidinhas, daí você solta para ele não esticar, soltar com ele quente. Solta depois que ele estiver frio, porque vai fazer com que os seus cachos também durem mais tempo sem que você faça o rolinho. Mas se você fez antes, na parte da manhã, aí é interessante fazer o rolinho. Eu acho mais interessante, porque aqui vai diminuir o frizz, vai deixar o cabelo mais calmo, porque normalmente quando a gente acaba de fazer os cachos, ele fica mais aquele cabelo elétrico. Olha aqui na frente. Fica aqueles cabelinhos quebrados em pé. Então, se você faz o rolinho dessa forma, ele vai acalmar o cabelo para você trazer o penteado, montar o penteado em cima. Alinhou? Essa parte aqui é lateral, a gente vai fazer ela para dentro. A gente vai fazer ela trazendo para cá. Dessa forma. Venho com o meu grampinho, prendo aqui no rolinho na raiz. Fazer aqui a última mechinha. Venho e prendo na raiz. Olha como ficou os nossos rolinhos. E aqui eu não vou fazer no cabelo todo, que já está bastante grande a nossa live. Eu fiz aqui no final dessa forma. Daí você vem fazer nessa parte de trás. A parte de trás você vai fazer toda dessa forma que eu mostrei. As laterais, você fez os cachos, digamos assim, fez os cachos aqui, e você vai fazer da mesma forma ali para dentro, para baixo, aliás. Aqui você vai pegar uma mecha fina, mais fina, que tem os cachos, vai enrolar para baixo e vai prender com a raiz em pé
dessa forma. Aí você prende aqui para continuar levantada a raiz. O topo, você vai fazer a mesma forma que a gente escovou. Você vai tirar uma mechinha e vai enrolar para trás também, sempre dando volume. Faz aqui aquele rolinho e prende ele aqui atrás. Claro que com os cachos. E aqui você vai fazer em todo esse cabelo, em todo esse topo, para não perder também tudo que a gente fez aqui. Faz o rolinho aqui em cima. Se for penteado clássico, você pode fazer somente um rolinho, ó. Se o cabelo for bem ralinho, bem pouco, só para acalmar mesmo aquele cabelo e ficar com um leve movimento. Prende e faz um rolão grande. Não precisa fazer rolinhos. Os rolinhos vai fazer com que dure mais os cachos. Quanto menorzinho, melhor. Então é isso, a gente ficou aqui na metade, né? Não deu pra mim mostrar tudo, senão nossa live fica muito grande. Mas eu acredito que deu pra vocês entenderem bastante aí, um pouco mais sobre o preparo. E nós finalizamos a nossa live, vamos finalizar aqui a nossa live de hoje. Acredito que deu pra você entender. E um abraço, um beijo, obrigada a todos que participaram, fiquem com Deus. E lembrando que quinta-feira a gente tem outra live aqui às 9 horas da noite, mesmo horário, com um penteado passo a passo. Então a gente vai fazer um penteado nessa live, ó. Ensinei pra vocês a forma correta de fazer o preparo. Então na outra a gente vai fazer um penteado, você já sabe fazer o preparo, então vai ficar mais fácil para você montar o seu penteado, certo?